Olá, meus irmãos, meus queridos amigos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e nós vamos prosseguir no nosso caminho de refletir juntos o Evangelho de Jesus escrito por Mateus. Continuamos nessa caminhada firmes. Espero que você também esteja aí firme, fazendo as suas leituras, tendo as suas próprias reflexões, né? Lendo junto comigo aqui cada versículo, cada capítulo, para que Deus possa falar ao seu coração. E hoje iremos refletir no capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 14 até o 21. Sempre eu lembro aqui por muitas pessoas que às vezes está recebendo esse vídeo pela primeira vez, ou porque alguém enviou, ou por conta do YouTube ter divulgado. Se você ainda não é inscrito, lembre-se de se inscrever no canal, nos ajuda a divulgar mais, nos ajude a compartilhar mais, curte o vídeo, comente se ele tem abençoado sua vida. Para contribuir para que essa mensagem, a única mensagem que pode salvar vidas, alcance muitos corações. Vamos para a nossa reflexão de hoje. Mateus, capítulo 17, a partir do verso 14, diz assim: Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhando-se e disse: Senhor, tenha compaixão do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo, e outras vezes tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. E então os discípulos se aproximaram de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como de um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Nossa leitura de hoje, do 14 ao 20. Jesus sempre ia em uma direção específica, e essa direção era o cumprimento de um propósito maior. Para isso, Deus proporcionava vários encontros com pessoas específicas para o cumprimento desse grande propósito, que envolvia várias pessoas. E Jesus tinha mesmo esse propósito, no meio desse grande propósito de encontrar necessitados, famintos e sedentos por Deus. E aqui Jesus estava, como diz na primeira leitura aqui no versículo 14, quando eles chegaram para junto da multidão. Outras versões dizem que eles foram em direção à multidão. E quando eles chegaram, um homem veio em direção a Jesus, pedindo para que Jesus tivesse compaixão do filho dele. E isso era o que mais movia Jesus em direção às multidões, além do cumprimento do propósito, a compaixão por um povo perdido, por um povo sedento, por um povo faminto. E esse homem já tinha ido em encontro aos discípulos antes de encontrar o próprio Jesus, clamando para que pudessem fazer alguma coisa com seu filho. E nós vemos duas grandes diferenças aqui entre o que aconteceu nessa situação com os discípulos e com Jesus. Os discípulos, Jesus disse, as palavras de Jesus, que eles tiveram a reação deles, a atitude deles em relação a esse jovem que tinha convulsões. Em outras versões diz jovem lunático. Que os discípulos tiveram incredulidade e perversidade, ou era uma geração incrédula e corrompida, dizem outras versões. Jesus, porém, nessa situação teve uma fé e uma autoridade. Ele realmente aplicou a sua fé e a sua autoridade. Os discípulos, não. E o que nós vemos aqui nesse contexto, né, sobre esse assunto? Nós vemos coisas muito importantes aqui. Primeiro, que essas convulsões eram um demônio.
E que os discípulos sabiam disso. Não era esse o problema, eles não acharam que era outra coisa. Na verdade, eles não conseguiram e não tinham autoridade e fé o suficiente para expulsar esse demônio. Nós vemos aqui que esse menino, porque nós vemos que está ligada a doença ao demônio. No versículo 18 diz assim: Jesus repreendeu o demônio e este saiu dele. E desde aquela hora o menino ficou curado. Nós vemos aqui Jesus refutando a atitude dos discípulos e repreendendo eles, inclusive eles e toda a cultura que tinha entre os religiosos da época. Jesus disse assim, quando o homem disse, que tinha apresentado o filho aos seus discípulos, Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Por que Jesus disse isso aos seus discípulos? Eles tinham visto muitos milagres, em vários momentos, em várias situações, curas e libertações, junto com Jesus, de perto, participando realmente, porém, eles não criam que eles poderiam fazer isso. Eles criam em que Deus fazia isso, mas que eles não tinham capacidade, autoridade de vivenciar essas coisas. E Jesus estava repreendendo isso. Geração perversa ou corrompida. Tinha uma mente que não entendia o que era verdadeiramente a fé em Deus, o poder de que Deus poderia em algum momento usar eles para fazer a mesma coisa que o próprio Deus encarnado faria. E Jesus demonstra isso e depois ele vai explicar isso aos discípulos. Jesus repreendeu o demônio e o menino foi curado. A libertação desse demônio gerou a cura na vida desse menino. E no versículo 19, os discípulos perguntam a Jesus. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, somente eles, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: por causa da incredulidade que vocês têm. Em outras versões diz, por conta da pequenez de fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé, como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e esse mudará. Nada lhe será impossível. E aqui Jesus refuta a incredulidade dos discípulos de crer que eles poderiam fazer algo, que eles teriam autoridade se crescem em quem tinha verdadeiramente o poder. Versículo 20, a resposta de Jesus: nada lhe será impossível. Quando vocês tiverem fé, isso gerará autoridade. Quando nós temos fé, a autoridade está acompanhada e nós viveremos o propósito que Deus tem para nós. E a pergunta que eu gostaria que você fizesse para você mesmo: você tem tido fé que Deus pode, apesar de quem nós somos, te usar hoje ou no futuro? Se você tem algum tipo de incredulidade, reveja esse texto, busque a Jesus, sonde o seu coração, pois a autoridade vem somente de um, é de Deus, mas ele concede aos seus filhos para o cumprimento do propósito pessoal na vida de cada um, com o cumprimento do propósito maior, que é glorificar a Deus com qualquer atitude e feito nosso. Pense nisso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado, Deus, pelo teu amor por nós, obrigado, Deus, porque o Senhor tem toda a autoridade e poder para fazer as coisas para o cumprimento do teu propósito. Deus, eu sei que o Senhor deseja nos usar apesar e através de nós, Deus, para que a sua autoridade, o seu poder alcance os necessitados, os famintos, assim como nós somos necessitados e famintos do Senhor. O Senhor nos alcançou, o Senhor pode nos usar para alcançar outros. Por isso, alcance o coração dos meus irmãos, que a fé possa preencher, Deus, toda a lacuna de incredulidade. Deus, que a autoridade possa preencher, Deus, o coração de todo pensamento pervertido e corrompido. E o seu poder possa atuar, apesar e através de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Deus abençoe você.